Fala pessoal, aqui é a Jaque, em mais um GLcast, e hoje eu tô aqui com uma pessoa que dispensa apresentações. Quem me conhece sabe o quanto nos corredores, nos bastidores eu falo dele, falo do quanto eu admiro todo o pensamento crítico, todas as estratégias que ele traz. Já tive o prazer de participar de palestras com ele. Carlos Ferreirinha, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui batendo esse papo comigo hoje. Eu que agradeço, Jaque. Na verdade é um privilégio, é importante que todo mundo que esteja assistindo aí saiba algo genuíno, assim. Eu tenho uma admiração muito grande, você sabe, por todos esses movimentos aqui, Caetano, Multiplier, GL Têxtil, tudo, mas o convite que eu estou aqui nesse exato momento gravando com você foi por você. Isso fez eu mudar voo, fez eu mudar a agenda, porque eu sou um indivíduo verdadeiramente pautado em me relacionar com as pessoas que fazem diferença. E você foi de uma gentileza, de uma atitude tão singular trocando comigo para essa gravação, que eu falei, sabe o quê? Vou fazer o que for necessário, vamos gravar esse podcast. Eu estou muito feliz e eu que te agradeço esse privilégio de estar aqui. Não, eu não tenho nem palavras para agradecer por esse elogio, e já falei nos bastidores também, eu já estava nervosa antes. Imagina agora, depois de ouvir tudo isso, mas vamos lá, né? Não, mas é fato, é verdade. Se eu gaguejar, me desculpem, gente, mas é difícil estar com um ídolo assim na frente, e eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bacana. Porque você, Ferreirinha, é uma pessoa que eu admiro no trabalho, no Instagram, já falei pra ti antes também, assim, todo o teu posicionamento ali, tudo que você traz, vem muito de encontro ao que o mundo tá vivendo, a atualidade. Então, muitas vezes eu olho ali um comentário e falo, gente, em casa eu comento com meu marido e falo, olha só, é isso mesmo, tem que ser trazido, como a gente estava falando, o intervalo, né, de ontem, do Super Bowl, que teve Bad Bunny, que trouxe uma situação muito importante para a cultura porto-riquenha e até da América Latina como um todo, das séries que você assiste e traz a importância de estar divulgando isso, e eu acho muito legal, sou fã do teu trabalho e do teu Instagram pessoal legal. Também. Eu não tenho ninguém que cuida do meu Instagram, eu não tenho nenhuma agência que cuida do meu Instagram, o meu próprio time interno, que muitas das vezes pega até no meu pé, não é o time que cuida do Instagram, o Instagram é meu. E o Instagram eu dialogo da mesma forma que eu dialogo profissionalmente. E, na verdade, quando você fala de séries, quando você fala do show, quando você fala de Bad Bunny, quando você fala disso tudo, na verdade, tudo isso é repertório. Tudo isso amplia a minha capacidade de observar outras perspectivas, de trazer incrementos de repertórios, de incrementar a minha narrativa, de trazer mais argumentação. Então, eu sou muito disciplinado e muito verdadeiramente disponível para observar perspectivas diferentes de informação. Não, e falando um pouco até da tua história, eu quero puxar aqui, né, para quem não te conhece, eu acho difícil alguém que ouve o GLcast que não ouviu falar de Carlos Ferreirinha, porque você é um ícone nosso meio têxtil também. Foi, né, Ferreirinha, presidente da Louis Vuitton aqui Brasil por muito tempo, e já há mais de 20 anos tem a MCF Consultoria, que traz toda essa tradução da gestão do luxo para os negócios, né? Independente do segmento. Isso. Como que foi essa tua história? Como que alguém lá de São Gonçalo, né, conseguiu se introduzir nesse mercado de luxo, e o que te motivou a permanecer nele e trazer esse conceito para os dias atuais? Olha, já que talvez a minha primeira reação em relação a isso é até desconstruir uma natural percepção ou fantasia que muitas das vezes se gera, porque há uma natural expectativa que haja muita glamorização nisso, que eu fui um cara muito visionário, que eu fui um cara muito... Não foi nada disso, absolutamente. Isso foi um processo evolutivo de um menino que trabalha desde muito cedo, trabalha desde os 9 anos de idade. Venho de uma formação educacional e uma formação profissional muito básica. Eu fui office boy, eu fui recepcionista de hotel no Rio de Janeiro. Venho de uma família muito básica na educação. Meus pais foram só alfabetizados, imigrantes portugueses. Meu pai comerciante, dono de botequim. Então, a minha formação, ela é uma formação muito básica. E mas eu entendi muito cedo que a minha principal força competitiva estaria na minha mão.
Eu não tinha as credenciais familiares, sociais, educacionais, eu não tinha os intercâmbios internacionais. Então, isso estava na minha mão. E claro que isso não é tão claro assim quando você está jovem, né? Isso depois fica mais fácil envelopar dessa forma. Eu tive a chance de entrar numa empresa americana que eu não conhecia, chamada EDS, Electronic Data Systems. Foi a maior empresa de tecnologia de informação do mundo. Eu entrei num processo de estágio, entrei como estagiário de administração, eu fazia faculdade de administração no Rio de Janeiro, sou do Rio, baseado em São Paulo já há muitos anos, mas eu sou do Rio. Eu participei de um processo de estágio, entrei como estagiário de administração nessa empresa, saí como diretor de marketing, de comunicação, estrategista de desenvolvimento de novos negócios. A EDS era a maior empresa do mundo nessa área de tecnologia de informação, sistemas. Eu fui levado para os Estados Unidos, num processo de seleção que eu também consegui passar. Ainda através dessa mesma empresa? A mesma empresa. Foram 8 anos nessa empresa. Eu fui o primeiro latino-americano a ser levado, transferido para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu fui transferido para São Paulo. Então, o primeiro ponto que eu vejo que é importante dizer é que a minha incursão no luxo não se falava dessa forma, mas a EDS era uma empresa que tinha um diálogo e uma estratégia de posicionamento muito diferenciada, muito elevada. Era uma empresa, mesmo sendo no B2B, e mesmo sendo uma empresa totalmente pautada no diálogo de sistemas de tecnologia, ela era uma empresa e uma marca muito desejada. E a minha formação na EDS era me modelar profissionalmente estrategista dessa empresa, dessa marca. Volto para o Brasil como diretor de marketing, de comunicação, de novos negócios dessa empresa. Então, a minha entrada na Louis Vuitton, ela não se dá, e essa é uma fantasia que eu sempre sou muito disciplinado em desconstruir. Eu não tomei a decisão de entrar no mundo da Louis Vuitton, eu nem sabia que existia Louis Vuitton, eu nem sabia que mercado era esse, eu nem sabia o que era isso. Na verdade, eu nem conhecia essas marcas, eu não tinha a mínima noção, eu nunca nem tinha ouvido falar, eu nunca nem tinha visto. Por mais que ela já estivesse lá no shopping, que eu morava nos Estados Unidos, isso não fazia parte da minha observação, não fazia parte do meu consumo de informação. Então, a minha entrada no Louis Vuitton, ela se deu por um processo de seleção. Eu fui procurado por uma empresa de headhunting chamada Adecco, francesa, que buscava, na época, um executivo da América do Sul. Buscavam um executivo, um profissional de mercado, Brasil, Argentina ou Chile, que viria a ser o executivo que iria liderar a Louis Vuitton na América do Sul. Eu participei desse processo de seleção. E eu participei de um processo de seleção onde tinham argentinos, onde tinham chilenos, onde tinham brasileiros. Eu fui selecionado. Eu também selecionei a Vuitton, porque isso é sempre importante dizer, né? Isso é um caminho de mão dupla, né? A gente seleciona e nós somos selecionados. A Vuitton, eu estava num processo de transição profissional, eu tinha saído da EDS e eu saí da EDS para ter um tempo sabático. Eu saí da EDS para fazer um tempo sabático. Fiquei 1 ano de tempo sabático. Quando eu voltei, eu tomei a decisão de voltar para o mercado. Eu queria voltar para o mercado. E aí surgiu a oportunidade da Vuitton, que estava no meio de algumas outras opções já, que a Vuitton não era a minha opção. Eu tinha outras opções. Não era a tua opção mais desejada naquele momento. E não era mesmo. Na verdade, a minha intenção naquele exato momento era me enveredar pelo caminho das agências de publicidade como gestor, né? E não publicitário. Era o momento que se começava a se falar de entretenimento, então eu comecei a olhar um pouco para isso. Esse era o meu movimento e a Louis Vuitton estava no meio disso. A Louis Vuitton foi uma das minhas, talvez a minha última opção. Mas o presidente mundial da Louis Vuitton era um indivíduo que me inquietou muito. Eu fiz 18 entrevistas, ele fez a primeira e a última, eu fiz 16 entrevistas no meio. Nesse processo seletivo. Da Vuitton. E ele foi avassalador, assim. Ele foi fantástico e ele me chamava muita atenção. E eu dizia para mim mesmo que se eu fosse selecionado, talvez eu me inclinasse a considerar a Louis Vuitton por causa dele, não por causa da marca, nada disso me chamava atenção. Mas aí foi uma história pela pessoa. E na verdade a minha vida foi pautada por isso, assim. Eu, na verdade, assim, o meu diálogo profissional, apesar de eu estar envolvido em muitos setores, muitas atividades, muitas empresas, o meu diálogo principal de diferenciação, me relaciono integralmente, plenamente com as pessoas. É onde faz a diferença para mim. E essa foi a minha vida profissional, sempre foi assim. Eu sempre fui um indivíduo pautado a ser estimulado por aqueles que me desafiavam, por aqueles que eu conseguia me relacionar. E na época da Vuitton, o Yves Carcel era isso.
Mas foi uma história muito interessante. Eu entrei para cuidar da América do Sul. Na América do Sul não existia essas regiões. A Vuitton já estava. Muita gente diz que eu trouxe a Vuitton. Eu não trouxe a Vuitton. Ela já estava aqui. Eu era um executivo. Mas era tímida ainda, a marca. Muito tímida, por completo. Mas a Vuitton no mundo como um todo, naquele momento, era uma operação num outro patamar. Assim. Eu entrei para cuidar de Argentina, Brasil e Chile. O resultado foi exponencial. Essas histórias não são tão bonitas assim, né? Foi muito difícil, foi muito complicado. Eu era um indivíduo sozinho nessa região do mundo. Eu era funcionário da França alocado aqui, porque não tinha estrutura nessa região, então eu era funcionário de lá de fora. Ninguém atendia meu telefone, ninguém estava nem aí para mim, ninguém queria me ouvir. Imagina num mundo crescendo de expansão, no caso para Louis Vuitton, onde as cabeças executivas falavam de França, Estados Unidos, Singapura, China, e eu tinha que falar de Brasil, de Argentina, de Chile, Brasil com hiperinflação. É uma loucura. Então, essas histórias não são bonitas, mas elas são interessantes para desenvolvimento profissional, para superação. Na América do Sul, eu fui levado, criaram a direção da América Latina, aí eu assumi a América Latina, deu muito certo. Aí da América Latina eles criaram a região do Caribe, aí eu cuidei do Caribe e América Latina, eu cuidei de 14 mercados. E aí tudo dá muito certo, a Vuitton Brasil cresce muito, vira uma unidade à parte, até hoje ela é separada. E eu me torno presidente da Louis Vuitton Brasil, também por uma série de outros estímulos e também por causa do executivo na época. Isso é uma outra história para um outro podcast. Assim. Foram 7 anos de grupo LVMH e eu não saí da Louis Vuitton. Tem muita gente que também acredita que eu fui visionário, que eu empreendi com a MCF. Nada disso. Eu saí da Louis Vuitton, questões X, eu achava que era momento, saí da Louis Vuitton, tomei a decisão de sair e mais uma vez eu saí para fazer um período sabático. Eu falei, vou ficar 6 meses. Então me planejei todo certinho com a corporação, me planejei 1 ano de phase out, planejei sair no mês de julho, porque eu ficaria 6 meses e voltaria no mês subsequente, né, no mês seguinte. Mas aí 12 dias depois que eu saí da Louis Vuitton, já se passaram 25, 26 anos, 12 dias depois, o meu celular estava lotado de mensagens, SMS, não existia o WhatsApp ainda, lotado de mensagem, que era o governo federal, na época, Fernando Henrique Cardoso, através da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que estava querendo conversar comigo sobre um projeto internacional brasileiro que viria a ser, era o Brasil se preparando, o projeto Fernando Henrique, né, democratização do Brasil, né, uma série de movimentos aí. E o Brasil cria a primeira agência de exportações da história do Brasil, que é chamada Apex, que existe até hoje, que é a Agência de Promoção das Exportações Brasileiras. E o Brasil estava para iniciar esse diálogo internacional. E eles me chamaram para liderar o primeiro movimento do Brasil, o primeiro evento da história do Brasil, de posicionamento de marcas brasileiras que de alguma forma dialogavam de forma diferenciada, que tivessem códigos mais elevados, todos os segmentos, da moda, do calçado, da joia, do vestuário, de uma forma geral, que seria na França, na Embaixada da França. Então a MCF, a minha empresa de hoje, de 25 anos, ela nasceu porque eu fui obrigado a emitir nota fiscal. Então, eu tinha que ter uma nota fiscal para abrir o CNPJ por livre espontânea pressão. Eu precisava ser pago pelo governo. Aí 25 anos se passaram e 25 anos a MCF tem esse posicionamento aí em algumas regiões. Então, até esse momento, nenhuma marca brasileira era expressiva lá fora. Não que hoje tenhamos muitas, né? Mas hoje a gente vai para alguns países da Europa, principalmente falando agora um pouquinho do nosso nicho, que é a moda, né? A GL Têxtil, nas confecções. A gente tem algumas poucas marcas aí de vestuário e calçado que estão lá, né? Havaianas, Farm. Nesse momento não existia isso. Essas marcas não estavam lá. Na verdade, poderiam até existir marcas, mas não existia um movimento organizado. Esse é um movimento organizado. Eu liderei, e não eu, né? Esse eu é sempre muito confuso, mas é porque eu estava ali naquele exato momento, eu fui o precursor disso por esse momento, daquele especificamente do recorte do Brasil, daquele exato momento. Eu fui o primeiro profissional a liderar os primeiros projetos organizados de exportação brasileira de marcas de valor agregado. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, eu fui esse indivíduo que fez esse trabalho. Eu me tornei porta-voz, eu me tornei o estrategista. Então eu trago comigo que os primeiros trabalhos de algumas marcas brasileiras emblemáticas, Osklen, Lene Niemeyer,
Fórum, a Fórum na época já se exercitava alguma coisa, mas marcas como Zump, marcas como na época Maria Bonita, marcas, tantas e tantas marcas, o primeiro movimento deles de fazer um processo organizado de exportação veio através do projeto que eu liderava para o governo. Não, o Brasil, Jaque, ele é um país com muita dificuldade de criar marcas que dialogam com o consumidor final na competitividade global. O Brasil é um país espetacular no commodity. Nós somos incríveis, né? Se a gente olhar, o Brasil já é responsável quase por 30% da alimentação do mundo. O Brasil é o maior produtor de carne vermelha do mundo. O Brasil é o maior produtor exportador de laranja, o maior produtor exportador de café. O Brasil é entre os 3 maiores produtores de algodão do mundo. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, exportador. A gente é o 2º maior produtor exportador de milho. O Brasil é muito forte no commodity. Mas quando dialoga com marca, que dialoga com o consumidor final, nós temos muita dificuldade. Então, o Brasil, com essa extensão e eu diria essa excitação que existe em relação ao Brasil mundialmente, a tradução disso sempre foi muito difícil. Nós tivemos marcas, talvez 2 marcas brasileiras que alcançaram um patamar muito singular no mundo, que é o caso de H. Stern e Havaianas, que alcançaram um patamar muito expressivo de diálogo com o consumidor final. Atualmente nós temos, né, o Fórum fez um bom trabalho de pontos de venda, a Osklen fez um trabalho extraordinário no mundo em algum momento, se fragilizou nos últimos anos, mas fez um trabalho extraordinário agora, um momento importante da Osklen com a Moncler agora nas Olimpíadas de Inverno. Aquele icônico incrível, casaco, incrível, né? Incrível, absolutamente incrível, né? A gente deveria se sentir muito orgulhoso desses movimentos, desses momentos, assim, esse é um momento muito particular, muito favorável à brasilidade, existe uma expectativa e uma vontade, uma necessidade, eu diria até uma necessidade dessa brasilidade, que eu digo que a brasilidade e a hospitalidade brasileira curam as pessoas, e as pessoas estão um mundo muito nervoso, muito agressivo, isso passou a ser interessante. A gente tem visto, né, trabalhos importantes da Farm, trabalhos importantes da Lene, da Granado, que estão fazendo trabalhos muito interessantes nesse momento, alguns trabalhos ainda incipientes de marcas como de outros segmentos, mas a gente tem uma força muito grande no mobiliário, nós temos móveis soltos brasileiros, de designers brasileiros que dominam diversos lugares do mundo, que estão em diversos lugares. A gente tem uma marca brasileira chamada Etel, que é a marca que tem um dos maiores acervos de designers históricos brasileiros, ela tem uma presença internacional gigante, somente com design brasileiro. Então, o Brasil tem boas referências, mas nós não temos dominância. E essa constância, talvez, é a palavra, né, Ferreirinha? É difícil. Constância a longo prazo, competitividade de investimento, são mercados muito maduros já, que demanda um comprometimento muito disciplinado, contínuo de longo prazo. Nós temos uma cultura imediatista. É isso que eu ia te perguntar, assim, qual é o problema para que o Brasil consiga se posicionar com fortalecimento de marca a nível mundial? Será que é um pouco mais de resiliência, o formato? Porque, né, no teu livro tu fala que é uma grande oportunidade que o Brasil tem também. Claro. Né? E no teu olhar, o que falta? Você veja, já que quando você fala de... E primeiro, obrigado, tá? Eu falto a dizer aqui, eu acho que para todo mundo, né? Eu aceitei o convite por você, mas eu gosto muito, e é muito importante que todo mundo saiba que não tem briefing, não tem nenhum ensaio antecipado, não tem pergunta, eu não leio briefing. Se eu perguntar algo que não queira responder, é só falar também. Eu não gosto que me mandem nada antes, eu vejo que é necessário. Se a gente tem ou não tem repertório, a gente tem que construir ali na hora. Então, eu te agradeço essa construção aí inteligente, que eu gosto disso. Você veja, já quando eu falo de oportunidade, nós somos o maior produtor e exportador de laranja no mundo e não tem um suco de laranja de marca brasileira dominante lá fora. O mundo toma suco de laranja porque o Brasil é o maior produtor e exportador. Que compra a nossa laranja, né? É inevitável. Então, nós somos o maior produtor e exportador de café do mundo e não tem uma marca de café brasileiro lá fora. Não está na gôndola do supermercado. Nós não temos uma rede de cafeteria brasileira lá fora. E a gente tem redes de cafeterias que usam café brasileiro. Porque o Brasil é o maior produtor, exportador de café do mundo. Você tem uma noção, existem marcas internacionais de competitividade exacerbada internacional que quase 40% do blend deles é café brasileiro. Do grão é nosso. 40%. Vai e volta, né? Vai e volta. Vai o commodity e volta a marca. Vem transformado.
O cenário internacional, já que demanda de nós, e aí você trouxe um ponto importante, primeiro, muita resiliência, muita constância, muita consistência. Nós temos uma cultura muito entusiasta. Quando a gente fala de commodity, é um jogo. Mas consumidor final demanda exercício contínuo, da mesma forma que a gente faz no Brasil. Você tem que manter o tempo inteiro ali uma presença do lado do consumidor final. E não basta ter produto incrível. E esse pronto, o brasileiro, a nossa cultura brasileira é muito entusiasta. A gente acha que porque a gente faz um biquíni maravilhoso, o mundo inteiro vai comprar. Não é assim. Não é assim. Ele tem alternativas. Se ele não comprar biquíni, ele vai comprar uma outra coisa. Os mercados são muito amadurecidos. E nós temos uma cultura empresarial que é fruto de um desgaste muito grande na nossa dinâmica. O Brasil é o primeiro país da América Latina a ter hiperinflação. Lá atrás. Então o Brasil é um país que sempre viveu crises inflacionárias muito grandes, o que isso trouxe muitos desafios para a capital no Brasil. O cenário internacional ele demanda investimento contínuo, não importa se o investimento é de 10 ou de 100 mil, mas a continuidade do investimento é muito grande. O cenário internacional é um cenário mais amadurecido, players muito fortalecidos. Previsibilidade é maior lá fora, né? Isso. Então, nós temos uma cultura empresarial, de uma forma geral, para consumidor final, mais pautada para imediatismo, retorno mais imediato. A gente tem uma cultura de dinheiro que valoriza no mercado dos capitais, porque como o Brasil sempre foi um país de altíssimas taxas, então o mercado dos capitais sempre se favoreceu muito. É só a gente ver os resultados das instituições financeiras brasileiras, que são os maiores resultados do mundo. Os bancos brasileiros, tirando o JP Morgan, que é o maior do mundo, os bancos brasileiros possuem uma das maiores inclinações de faturamento, lucratividade. É uma coisa impressionante. O nosso sistema financeiro é muito, muito bom nesse sentido. Então o Brasil tem muita dificuldade, só que tem um outro ponto, Jaque, que a gente tende a esquecer. E que eu vejo que é um diálogo que nós temos dificuldade, inclusive, às vezes, até de trazer isso para um campo mais amadurecido de reflexão. Eu não sei se é pela autoestima, eu não sei se é pela dificuldade de reconhecimento disso. Quando a gente fala de países mundialmente fortes em exportação, de marcas, né, de prestígio, aí vamos falar de vestuário, muita da gente está falando de mercados onde os países são muito fortes, mas os mercados consumidores domésticos são pequenos. Então, se a gente analisar a França, a Inglaterra, a Alemanha, países que são muito fortes, dominantes de produção, e quando a gente fala de moda, muito significativo, o mercado consumidor deles interno, doméstico, é muito pequeno. Então, a necessidade do dinheiro que viaja é fundamental para esses mercados. Quando a gente fala de Estados Unidos, existem marcas americanas muito, mas muito fortes que demoraram muitos anos a se tornarem bem-sucedidas na Europa. Marcas como Coach, marcas como Ralph Lauren, marcas como Tommy Hilfiger, marcas como Gap, Banana Republic, marcas extraordinárias americanas que muitas das vezes o próprio europeu não reconheceu essas marcas como marcas interessantes, de prestígio. Algumas delas nem consideram algumas dessas marcas de luxo. Então, quando a gente olha para o mercado brasileiro, o Brasil tem 220 milhões de pessoas. O mercado consumidor aqui é gigante. É isso. Né? Nós temos a maior rede monomarca de varejo de chocolate do mundo. O Brasil é o maior varejista de beleza do mundo. Do mundo. Se a gente pega Boticário e Cacau Show, são as maiores operações varejistas monomarcas do mundo. Então, parte dessas operações, o mercado internacional, longo prazo, custoso, mas você tem um mercado aqui de 220 milhões de pessoas, onde você veja, a maior marca varejista monomarca de beleza no mundo é a MAC, que é canadense, do grupo Estée Lauder, que é americano. A MAC, a maior operação monomarca, né? De uma marca só, varejista do mundo. A MAC tem aproximadamente 500 pontos de venda próprios, 2.000 pontos de venda no mundo. O Boticário tem no Brasil somente 4.100 lojas. Nossa Senhora. 4.100 lojas. Até pela extensão territorial. O Brasil é um país grande. Continental, tem consumo, né? E eu não sei se o teu olhar também tende a pensar assim. Claro, tem esse ponto em que nós somos um país
com um número de consumidores muito grande, então há muita oportunidade aqui. Antes de olhar para fora, vamos fazer o nosso dever de casa, que tá mais fácil. Esse dever de casa é muito grande. Esse dever de casa é um vestibular ali. O Brasil é viciado em mercado doméstico. Mas tem um ponto, eu não sei se você percebe isso também, que talvez alguns segmentos, não todos, né? Não talvez estão voltados para um varejo, mas mais voltados para a indústria, como é no caso o têxtil, ainda mais aqui na nossa região de Santa Catarina, que é muito industrial, que é olhado muito para performance industrial e não é olhado para essa comunicação com o cliente final. Eu compro uma máquina, eu invisto, mas eu não invisto com a minha comunicação com o meu cliente. Então vai distanciando isso e não cria esse desejo no consumidor final para querer adquirir aquele produto. Olha, Jaque, esse comentário é um comentário muito corajoso, tá? Que você fez aí, eu te agradeço por esse comentário, porque isso faz parte da minha... eu discorro sobre isso há muitos anos. Eu trabalho no estado de Santa Catarina há quase 30 anos da minha vida, de forma contínua, ininterrupta. Eu conheço bem o estado de Santa Catarina, eu tenho clientes aqui, projetos há muitos anos. Eu já fui estrategista da Fiesc, do estado de Santa Catarina. Em alguns diversos momentos eu já fui estrategista. Eu vou te falar uma coisa que foi uma fala que eu tive com o governador Luiz. Governador Luiz aqui de Santa Catarina, que foi um brilhante governador aqui, que potencializou fortemente o estado de Santa Catarina. Eu vou dizer uma coisa que ele me chamou para fazer uma conversa há muitos anos atrás, né? Ele já não está nem vivo, e ele fez uma conversa comigo, com alguns empresários aqui, que eu dizia uma coisa que eu falo continuamente, basicamente nos últimos 25 anos da minha vida, sem nenhuma interrupção. Santa Catarina é um dos estados mais produtivos da região da América Latina. Santa Catarina, inclusive, tem alguns dos indicadores de Santa Catarina, são alguns dos melhores do mundo, inclusive, em produtividade. Então, isso quer dizer que eu falo muito para empresários aqui de todos os segmentos, tá? Qualquer segmento. Estou falando do imobiliário, do têxtil, da hotelaria, da gastronomia. Eu digo o seguinte, aqui é um estado que é natural um empresário tomar a decisão de fazer um investimento milionário numa máquina que vai acelerar a produção, que vai crescer a produção, que vai aumentar a sua capacidade produtiva e demora 5 anos para contratar um estagiário de marketing. Para conseguir criar uma estratégia de diálogo go-to-market, de criar uma estratégia... A cabeça é muito pautada em produtividade, em produto, em serviço. Eu tenho um produto muito bom, eu faço muito bem, eu como crio se a qualidade, muito bem. Né? Que você fala no seu livro também. Ai, gente, eu vou talvez dar uns spoilers aqui, tá? O Paladar Não Retrocede, para quem não leu ainda, por favor, esse livro aqui é obrigatório. Mas tu fala isso, né? Qualidade a galera usa como diferencial. E não deveria ser mais, né? Porque qualidade é ponto de partida. O fazer bem que nos trouxe até aqui nos fez competitivos. Mas o que nos fará cada vez mais competitivos é a nossa capacidade de dialogar de forma experiencial, estimular consumidor, criar marcas, dialogar com marcas. Então, é muito natural aqui em Santa Catarina você ver indústrias, por exemplo, que são monstruosas e impecáveis da indústria e vão para o varejo, se enveredam para o varejo e ficam frustradas no varejo. E eu ouço continuamente empresários aqui dizendo que o Brasil é um país que não favorece o varejo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A Renner tem quase 500 pontos de venda no Brasil. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. O Boticário tem 4.000 pontos de venda. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. A Cacau Show tem 5.400 pontos de venda. Então, essa coisa do Brasil, o ponto é que muitas das vezes nós somos tão fortes industriais que a gente vai para o varejo com cabeça industrial. E aí não vai dar certo, não, né? Porque isso é um outro diálogo, é um outro estímulo, né? Varejo demanda, do mesmo que a gente falou do internacional, é a mesma equação, já que essa equação que nós falamos do internacional, que demanda resiliência, persistência, consistência, investimento contínuo no longo prazo, adequação de linguagem, competitividade exacerbada, que vai além do saber fazer, é a mesma linguagem do varejo para quem é industrial. E o varejo tem a questão da experiência, né, Ferreirinha? Tu fala muito isso em todos os momentos que eu já te ouvi falando, em palestra, no teu livro, da experiência e da emoção atrelada àquilo, que o Brasil compra por emoção, né? E o varejo tem disso. Então, como que uma marca hoje, de um produto, muitas vezes de um valor agregado baixo, no teu olhar, consegue gerar uma experiência e uma emoção?
Qual o conselho que tu daria para essa galera que talvez está nos ouvindo e ainda pense com uma cabeça muito industrial? Não que não seja importante, é importante. Imagina, é totalmente super importante, claro. Mas que queira nadar nesse outro oceano. Olha, Jaque, eu vou te dizer algo assim. O primeiro ponto é assim, eu sou um indivíduo que tem uma empresa com 50 pessoas. Então, o primeiro ponto, eu sou empresário, eu sou estrategista. Então, eu vejo aqui você gentilmente falando de palestra, disso tudo, isso representa um percentual muito pouco daquilo que eu produzo no meu dia a dia. Isso representa, do faturamento da minha empresa, isso representa entre 10% e 20%. Então, no dia a dia, eu estou nas empresas com o meu time pensando em crescimento, expansão, diálogo, de resultados, etc. Então, dito isso, os estímulos experienciais, ele não é academicista, ele não é um diálogo mercadológico para ficar bonitinho na foto, isso é bobeira. Na verdade, estímulo experiencial é um combustível de resultado. Nós fomos educados a saber fazer e nós precisamos cada vez mais sermos educados e nos educarmos a emocionar as pessoas. A verdade absoluta, Jaque, é que nós fomos oriundos de mercados que eram poucas opções. E se nós olharmos para o lado, do volume de produtos e serviços, as escolhas são gigantes. Inclusive, para esse ano de 2026, eu estou dizendo paradoxo das escolhas. Tem tanta coisa para a gente escolher, tanta coisa bacana, boa, que para você furar isso, você precisa ir além de apenas do seu produto muito bom, do seu serviço bom. Tem muita gente fazendo produto bom, tem muita gente fazendo serviços extraordinários. Então, aqui, talvez a minha primeira recomendação, não seria nem conselho, minha primeira recomendação é a gente se colocar disponível a perceber que existem outras perspectivas. Né? Fazer letramento. Letramento é uma coisa fundamental. Olha para o lado. Né? Estude um pouco mais as oportunidades de mercado. Se coloque um pouco mais disponível a perceber que a gente não precisa saber tudo, não. A gente pode ser extraordinário produzindo, mas existem outros profissionais que podem te complementar no seu dia a dia com uma inteligência mais pontual do abstrato, da colocação mais pontual de uma comunicação que gera mais estímulo de consumo do outro lado. E eu vejo que muitas das vezes tem empresários e gestores que têm muita dificuldade de entender essa dinâmica na sua tomada de decisão enquanto gestor, de fortalecer um time de marketing, de fortalecer um time estratégico, de fortalecer um time de comunicação, de fortalecer... E aqui quando eu digo fortalecer, gente, não é ter 10, 20 pessoas, não, pode ter uma pessoa, um estagiário, de fortalecer uma inteligência de design. Inteligência de design é um elemento de competitividade fundamental. Eu conheço empresas aqui em Santa Catarina que ao longo dos últimos 25 anos, empresas de moda, que não tinham um estilista. Elas produziam roupa, mas elas não produziam uma roupa com design. Elas produziam roupa, apenas roupa, mas não tinha uma cabeça criativa. E cada um de nós tem que lembrar disso, que quando vai para o CPF, sai do CNPJ, demora a tomar a decisão no seu CNPJ. Não vê valor, é abstrato, é distante. Mas aí quando vai para o CPF, compra o telefone da Apple. Compra o carro de design. Se hospeda num hotel. Então você veja, quando a gente está no consumidor, a gente toma a decisão de comprar um carro onde as suas formas de design orgânico te inebriam. Você entra numa loja da Apple, mesmo que você não consuma a Apple, você quer levar a loja inteira. E sai comprando, mas você poderia ter pago um valor infinitamente menor por outra empresa. Para fazer a mesma coisa, né? Para comprar um outro equipamento que está fazendo, ou muitas das vezes faz até mais, porque a tecnologia está cada vez mais exponencial. Mas aí o que te estimulou principalmente foi a marca. O que te estimulou principalmente foi o design. O que te estimulou principalmente foi a construção dos símbolos, além do produto, que no mínimo tem que ser bom. Então, o que eu vejo é que muitas das vezes, a primeira recomendação minha é desconstrói isso. Quebra esse distanciamento, que eu nem considero que muitas das vezes é resistência. Resistência, muitas das vezes, a gente saber o que quer e preferir não ter. Na verdade, é um distanciamento que se coloca distante de outros temas, de outras perspectivas, de outras possibilidades, de outras regiões, de um Brasil infinitamente maior de possibilidades, de regiões, de tramas regionais e assim por diante. E se esse gestor não estiver preparado para isso, tu acredita que trazer pessoas de fora que tenham esse repertório, essa visão mais ampla,
desde que ele esteja aberto também a essas novas ideias, pode ser um caminho? Porque às vezes o cara ali, sentado naquela cadeira, não consegue pensar muito além do CPF. Já que eu sou um Do indivíduo, CNPJ, eu sou um indivíduo que favorece verdadeiramente retenção de pessoas. A minha empresa, por mais ela é uma empresa pequena, eu tenho profissionais que estão comigo há muitos anos. Profissionais de 25 anos, eu tenho profissionais comigo há 24 anos, há 23, há 18. Ajudaram a comprar a cadeira e a mesa que iam sentar, né? Isso. Eu tenho uma retenção significativa. Mas dito isso, eu vou dizer que eu não abro mão, e isso é contínuo na MCF, estou falando aqui como empresário, eu não abro mão de trazer elementos novos para conseguir contribuir com uma expansão de percepção. E eu vejo muitas das vezes empresas que possuem uma disciplina extraordinária, muitas das vezes, de fazer movimentações com seu time em outras posições, em outros desafios, mas o mesmo time. Uhum. É saudável. Da mesma forma, já que eu sou muito pragmático, eu sou um indivíduo, bem, você já esteve comigo algumas vezes, eu tenho uma visão sempre muito desconstrutiva de ficar botando essas coisas em patamares mais elevados. Eu sou um indivíduo muito pragmático. É da mesma forma, quando a gente educa filho, e você está num momento muito especial, que a gente diz assim, não, mas eu acho importante botar naquela escola que vai ter uma possibilidade de se reunir com outras pessoas. A gente fala assim, não, é importante fazer aquela aula de esporte, porque é importante ver outra perspectiva. É importante a gente botar no curso de inglês, porque também vai se relacionar com outros. É importante ir na colônia de férias, para aumentar o seu círculo de amizade. Empresas deveriam ser a mesma coisa. A gente precisa trazer outros indivíduos para incrementar esse repertório, para trazer outras pessoas que desafiam a nossa percepção, que geram inquietações e provocações. Isso é saudável. Isso é muito saudável. A importância de trazer outras possibilidades de perspectivas que vêm de pessoas, que vêm de consultoria, que vêm de profissionais, de uma forma geral. Porque aí, assim, pensa, né, resumindo tudo isso, tu consegue inovar, mas mantendo essa cultura tradicional, né? Sem dúvida. Porque tu acompanha muito essas empresas centenárias também, né, Ferreirinha? Na tua fala, tu traz esses cases e o que tu acha que elas trazem e conseguem se manter tão fortes, mesmo sendo empresas centenárias, que talvez alguns empreendedores não consigam por, sei lá, um imediatismo? Já que se eu levar isso para a atividade do luxo, que é onde tem a minha escola, é onde que eu jogo bastante isso como diferenciação, né? Você falou em algum momento, eu traduzo a inteligência da gestão do luxo como um elemento de diferenciação competitiva. Esse é o meu dia a dia, né? E deixa eu abrir um parênteses só, claro. O luxo não o caro, né? Porque talvez quem está nos ouvindo possa imaginar, o luxo como estratégia, modelo de não negócios. Como produto caro. Não, eu nem olho para produto de serviço, eu estou usando o modelo de negócios. Eu uso o modelo de negócios, é o modelo mental da atividade do luxo. Então, quando eu olho para empresas como inspiração, né? Uma Mercedes-Benz tem 157 anos, uma Baccarat tem 260 anos, uma Louis Vuitton, a maior empresa de luxo do mundo, que tem 171 anos de existência. A Hermès, que é uma empresa familiar até hoje, que tem 190 anos de existência. Quando você tem uma empresa como Chanel, 115 anos. Quando eu olho para isso tudo, são diversos elementos, diversos. Mas talvez o mais importante, já que talvez o que eu destacaria, essas empresas são disciplinadas e obstinadas em acreditar no novo. Elas acreditam no novo, elas exercitam o novo, elas arriscam. Elas consideram a parcela do risco tão importante quanto a parcela de dar continuidade. Elas arriscam. Algumas fazem mais, outras fazem menos, mas um dos principais elementos de longevidade dessas empresas é que elas se mantiveram longevas sendo contemporâneas. Isso é quase uma dicotomia. Elas são empresas muito atualizadas. Ninguém olha para uma Mercedes-Benz ou uma Louis Vuitton e acha que essas empresas estão velhas. Essas empresas estão jovializadas, mas elas têm 200 anos, 150 anos.
Então essa obsessão pelo novo, pela contemporaneidade, pela atenção, mas ao mesmo tempo obstinadas em preservar a tradição, o legado, a história, esse jogo que não somente a tradição, não somente fazer bem, mas abraçar outros comportamentos de consumo, arriscar outros produtos, criar outras diversificações, é uma escola contemporânea de gestão. E que elas estão sempre olhando para o detalhe, né? São obstinadas ao detalhe, Muito. que eu já ouvi tu falando também. Muito. E uma fala que me marcou um dia que eu ouvi você falando, na questão imobiliária, né? Fugindo um pouco agora aqui do texto, mas que o luxo percebe, as empresas de luxo, essas empresas etc., percebem esses movimentos que já estão acontecendo muito antes da gente perceber enquanto consumidor. E a questão imobiliária, que, poxa, não adianta mais eu fazer uma propaganda para vender uma casa, um apartamento para uma pessoa de 60 anos, segurando a mão do neto, né? Eu lembrei, isso me marcou muito. Você tem que fazer, como que tá a pessoa de 60 anos hoje? Exatamente. Tá casando de novo, tá entrando na academia, tá, né, empreendendo. Existem aqueles que estão de cabelo branco com o neto andando na rua, mas tem uma série de outros que não estão. E essas marcas percebem isso muito antes da gente. Eu vou te falar uma coisa, Jaque, que é... E eu vou te dizer que aqui não tem uma magia. Não é porque as marcas de luxo são tão incríveis assim. Elas são marcas de nicho. Como elas são marcas de nicho, elas caminham mais rápido. Elas têm um ritmo mais rápido. Elas conseguem fazer a mudança do percurso, do cursor ali. Elas pilotam isso de forma mais rápida. Por serem marcas de nicho, e elas não são marcas que estão dialogando no volume, na massa, na capilaridade, elas conseguem fazer leituras de mercado muito mais rápidas. Uhum. E como elas lidam muitas dessas operações com recortes de consumidores, a possibilidade de arriscar, de testar, ela é infinitamente maior. Então as marcas de luxo, eu falo que independente de qualquer um de nós, observar o movimento das marcas de luxo é uma inspiração. Porque elas dialogam de forma muito contemporânea, elas trazem exercícios muito contemporâneos de linguagem, de comunicação, de produto, elas são muito inquietas, o que isso gera uma natural disponibilidade de uma série de elementos que podem servir de inspiração, que podem nos trazer direcionadores, né? Nos colocar diante de alertas interessantes do que está acontecendo no mercado. E uma marca que não seja tão nichada também consegue fazer a leitura de um todo e utilizar isso no seu portfólio de marketing para se comunicar com o seu público, né? Tem que, né? Nós falamos aqui, já que eu já usei, inclusive aqui, exemplos no caso de Boticário, no caso de Cacau Show, que são marcas exponenciais, gente. Nós estamos falando de 5 mil pontos de vendas. Isso é muita coisa. Isso é uma coisa... Pouquíssimas pessoas conseguem entender o que é essa dimensão. Você imagina você fazer estratégias de ponto de venda que são 5 mil pontos de venda. Imagina você fazer uma estratégia de... Você imagina o que é fazer uma estratégia de renovação do conceito da loja que precisa... Então, sabe o que eu costumo dizer? Quando o Boticário e a Cacau Show começam a fazer o novo projeto de arquitetura da loja, eles só vão terminar esse rollout 5 anos depois. E 5 anos depois já começou novamente a fazer um outro projeto, porque são 5 mil pontos de venda. Mas é possível. E a nível Brasil, né? Claro. Sem esquecer que o ponto de venda do norte, o consumidor do norte, é totalmente diferente do consumidor do sul e do sudeste. Isso que você falou, ele é significativo. Nós temos operações de volume de massa que no Brasil deixam isso claro, que são capazes de fazer diferenciação, inovação contínua, acreditam no novo, arriscam, que é o caso. Você veja, a Cacau Show está fazendo parque de diversão agora. Uhum. Boticário se tornou um grupo, são muitas marcas que estão dentro daquele portfólio. A premiumização dessas marcas tem sido significativa, embalagens, collabs, lançamentos diferenciados. Isso está no volume, isso está na massa, isso está em 5 mil pontos de venda. Então é possível. O exercício da diferenciação, ele não é um privilégio de quem está no nicho. Pode ser alguma. E o grande não nasceu grande também, né? Já tive com o Arthur da Boticário contando o histórico dele. Excelente. É maravilhoso você pegar essas marcas e entender que ela teve um início, que ela foi pequena. Boticário nasceu como uma boutique, Uma boutique. Era um boticário mesmo, né? De fazer... Boutique, de fazer remédio. De fazer laboratório.
E a perspicácia que ele teve lá atrás de perceber que enquanto fazia, pô, o meu cliente tá ali esperando, então eu vou colocar uma musiquinha, vou colocar uma cadeira para sentar. Doutor Miguel. Vou fazer um shampoo, né? Foi um dos primeiros produtos dele. Porque aí, enquanto tá esperando o remédio, eu já ofereço aqui meu cremezinho e foi vendendo. E quantas empresas hoje tu deve visitar, e a gente também, que na recepção não tem uma cadeira para sentar, não te oferece uma... Não precisa oferecer champanhe igual a Louis Vuitton. Imagina, na hora de fechar nem todo mundo tem que ser Vuitton, né? Nem todo mundo tem que ser Vuitton, mas assim, o mínimo uma água, um cafezinho. Então, uma essa gentileza de sorriso, Jaque, sabe? né? Muitas das vezes, o cuidado de falar com o outro, a atenção, o esmero da disponibilidade de observar quem está na sua frente. Isso demanda também um cuidado maior com qualificação de pessoas, de treinamento com pessoas, eu também tenho um cuidado muito grande quando a gente acaba envelopando a nossa diferenciação, achando que o café, essas coisas todas, eficiência é mais um elemento. Muitas das vezes a simpatia, a gentileza, a cordialidade, o banheiro que tem que estar bacana na recepção, tudo isso são elementos que geram estímulos de diferenciação muito significativo, muito importante. Você fez um outro comentário que é sobre essa questão que ninguém nasce grande, e talvez aí algum desafio, porque tem alguns que querem nascer grande. E esse também é um grande desafio, quando você já tenta nascer muito grande. E isso te dá pouca manobra de aprendizado, de ajuste. Recentemente eu falava com um empresário, dizia para ele assim: Yuri, é muito interessante se aproveitar esse momento tão atrativo de possibilidade de expansão, mas o jogo da gestão é um equilíbrio de expandir e saber dizer não, para que a gente tenha exatamente o tempo de manobra, de aprendizado, de ajuste, de adequação da linguagem, etc. Aqui no Sul a gente fala para não colocar a carroça na frente dos bois, não é? Isso mesmo. E caminhando devagar. Em algum momento caminha devagar ou caminha com a carroça ao lado do boi. Sim, mas vai devagar e não... Não, tem que ir. E, Ferreirinha, eu queria também tocar nesse ponto, um ponto bem importante que tu falou, da qualificação das pessoas. Porque a gente fala muito de cliente, experiência do cliente, essa comunicação das marcas, né? Que no fim das contas pode ser uma empresa B2B, mas ela está vendendo para uma pessoa desse lado e daquele lado. Mas o quanto é importante olhar para dentro. Tu cita até no teu livro, o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, que a Disney é uma escola aí de vários quesitos que a gente pode, e inclusive da parte de função, porque a rotatividade ali é muito grande, né? E como eles conseguem fazer com que todos se mantenham ali, entregues à marca, à cultura, exatamente. Então, numa escala de 0 a 10, qual a importância de olhar para dentro antes de olhar para o cliente? Já que essa pergunta, no meu caso, para mim, ela é muito complicada, é muito difícil, porque até desafio a todos que de alguma forma estiverem assistindo esse momento aqui nosso, de fazerem um lastro meu de qualquer tipo de informação que esteja disponível no mercado. Eu, Ferreirinha, isso daqui, não estou dizendo que é a forma que tem que ser feita, mas eu, Ferreirinha, a minha prioridade número 1, minha prioridade número 2, minha prioridade número 3 é o meu time. A partir do meu time, a minha prioridade passa a ser meu cliente. Então, esse ponto de que é talvez uma, não sei se é uma argumentação ou se é uma fala muito usual, dizer nós estamos aqui para o cliente é o nosso rei, o cliente é o nosso dono, o cliente é o nosso chefe, não é no meu caso. No meu caso, eu estou aqui para os meus colaboradores e através deles eu dialogo com os meus clientes. Então, eu não penso duas vezes. A prioridade são os meus colaboradores, porque é através deles que eu consigo verdadeiramente fazer o que eu decidi fazer nesses últimos anos. Então, eu sou obstinado por cuidar de pessoas. Isso eu não abro mão. Eu posso aqui te falar coisas assim, já que é muito difícil, porque é uma linha muito tênue de você falar daquilo que você faz e ao mesmo tempo tá passando um pouco de presunção e até um pouco de fantasia, né? Porque a vida não é assim também toda poética, não. Mas eu vou te dizer assim, eu nunca tive um processo trabalhista na minha vida.
E aqui eu não estou dizendo porque outros têm que é problema. Não tem nada a ver. Talvez uma das coisas que eu mais trago comigo no meu período executivo e do meu período enquanto empreendedor na MCF, eu tenho comigo, sim, eu tenho uma série de coisas que eu acho que não são positivas e que eu tenho que ser muito disciplinado para ajustar, melhorar, aprimorar em mim mesmo, como líder, como empresário, como gestor, tudo. Mas em pessoas, eu vou te falar que isso é inegociável para mim. Eu tenho comigo verdadeiramente um orgulho muito grande de uma legião de pessoas que trabalharam comigo e que eu trago até hoje junto comigo, assim, próximas, de admiração, de respeito, de reconhecimento do período delas trabalhando comigo. Eu sou um indivíduo que empodero pessoas, eu sou um indivíduo que desenvolvo pessoas, eu gosto. Então a escala de 0 a 10 para mim é 10, por completo. Nossa, por completo, que legal. Total. Não é à toa que a MCF tá com 25 e 25. tem colaboradores de 24 anos, tem. então deve ser com certeza um ambiente Não, mas, legal de eu acho que na se verdade, estar. eu acho que talvez esse já que seja um dos principais desafios que talvez a minha sugestão é a gente reinterpretar esse apagão de mão de obras. Uhum. Todo mundo está lidando com apagão de mão de obras, dificuldade de contratar lá. pessoas. E eu verdadeiramente acho uma preguiça, na verdade, enfadonho para mim, o discurso mais rápido dizer que as pessoas não querem trabalhar. Na verdade, tem pessoas que não querem trabalhar, como sempre existiram, mas cada vez mais aumentam as pessoas que querem trabalhar em ambientes que favorecem a qualidade de vida delas. Talvez elas não querem trabalhar naquele formato, naquele ambiente, ou para exatamente você, isso, né? Exatamente isso. Uhum. Esse é o momento de repensar nossas atitudes como líder. Nós teremos um desafio grande, cada vez mais, de nos tornarmos líderes mais empáticos, liderança mais experiencial, escuta mais ativa, criação de ambientes profissionais com mais autonomia. Nós vemos de escolas de lideranças muito centralizadoras, muito autocráticas, muito determinadas a dizer de que forma que as pessoas têm que fazer, dando pouco espaço para que as pessoas pudessem imprimir as suas personalidades e diferenciações. Aqui nós temos desafios muito importantes enquanto gestores. Não é fácil, mas há uma necessidade de um reconhecimento nosso, enquanto líder, gestor, para que as pessoas tenham vontade. E muitas das vezes, já que eu falo até de forma muito mais contundente, quando eu tenho a chance de falar com um grupo de pessoas, que eu digo, quem tem filho aqui até 14, 15 anos? E geralmente eu pergunto a esses clientes, empresários, assim, quantos de vocês, ou em palestras, né? Quantos de vocês aqui teriam a coragem de olhar para a geração do seu filho, não somente para o seu filho, né? Porque às vezes os nossos filhos são exceções. Uhum. O olho vê de uma maneira diferente, né? Quem verdadeiramente tem coragem de olhar para essa geração e fazer a seguinte pergunta? Vocês acham que eles têm a mesma vontade de trabalhar nos mesmos escritórios, nas mesmas empresas, nos mesmos formatos? Nós fomos educados a basicamente entregar a nossa vida para o ambiente profissional, de trabalharmos incansavelmente, de quase não tirar férias, de quase fazer tudo. Essa geração, a gente olha, a gente acha que eles querem exatamente replicar isso. Quantos de nós não presenciamos pais que foram ausentes durante muito tempo, que eles estavam nas empresas o tempo inteiro? Então nós estamos num novo arranjo social, coletivo, comunitário, que vai demandar de nós outras habilidades, como líder, como gestor, para ser capaz de driblar essa situação que será severa de mão de obra. Esse problema de mão de obra é uma carta carimbada em qualquer roda de conversa com empreendedores, empresários, né? Todos. E eu concordo que há uma mudança em como essas pessoas querem entrar no mercado de trabalho. Então não é uma preguiça ou uma falta de vontade, é só outros estímulos. E ao mesmo tempo que tu falou que é desafiador para o líder perceber isso e mudar o seu formato de liderança, é também uma oportunidade, né? Claro que sim, então, sem dúvida. Sabendo que há essa diferença, vamos olhar para isso Muito bom. E quem sabe... Eu jogo a minha energia sempre nas janelas de oportunidade. Onde é que estão as janelas de oportunidade? Para que a gente faça diferente, para que a gente pense diferente. Esse é o ponto. Sim. E Ferreirinha, você que é um
um oráculo aí, praticamente, desse segmento. Fala muito, né? Veio falando muito no ano passado, esse ano, muito do ser humano, né? Do trazer isso para os negócios. O que tu pode falar pra gente, para quem está nos ouvindo? Qual é a tua perspectiva para os próximos 5 anos? Se é que dá para a gente pensar tão longo assim, ou para os próximos anos? Na verdade eu não consigo nem mais exatamente determinar assim, até um exercício que eu tenho tido de muito cuidado com quem eu dialogo profissionalmente, né, com o meu time, os nossos clientes, etc., para que a gente seja um pouco mais capaz. Eu digo assim que a gente deveria ter uma visão de longo prazo, mas uma capacidade de pensar de forma mais rápida. Eu falo visão de longo prazo e planejamento em curto prazo, porque os mercados estão mudando muito, a velocidade da transformação cada vez mais exacerbada. Olha, Jaque, assim, minha primeira reação à sua pergunta e à sua provocação é assim: o nosso tema inspiração desse ano, de 2026, na MCF Consultoria, anualmente nós temos um tema inspiração que é desenvolvido totalmente por nós, criado totalmente por nós, pelo meu time interno. Mais uma vez eu digo, isso não é a forma correta de fazer as coisas, essa é a minha forma de fazer. Eu não trabalho com agência, eu não trabalho com terceirização, nunca trabalhei. Porque eu sempre entendi que esse era o meu diferencial, dar a chance ao meu time deles desenvolverem, deles se sentirem capazes disso. Talvez essa é uma das razões que eu tenho uma altíssima retenção de geração mais nova, aonde muitos dizem que é uma geração que não quer trabalhar, etc. Eu tento criar ambientes que favorecem a isso. Então, os nossos temas e inspirações são totalmente desenhados por nós. Dos 25 anos, os últimos 16, 17 anos, a gente tem um tema de inspiração por ano. O ano passado, anualmente são diversos temas. O nosso tema inspiração desse ano é sinestesia. Esse é o nosso tema inspiração, a gente tem toda uma fundamentação disso, e a gente faz uma brincadeira com a palavra sinestesia, onde a gente escreve sinestesia, só que o IA do final, que é do sinestesia, é IA de inteligência artificial. E o que eu tenho dito é o seguinte, Jaque: nós nunca tivemos tanta tecnologia. A exacerbação da tecnologia, o advento desse processo exacerbado de velocidade de tecnologia, que é fundamental, essencial e vai continuar nesse ritmo, ele também está gerando uma resposta para isso. E que isso não vem de mim, isso vem de Isaac Newton da física. Toda ação equivale a uma reação na mesma intensidade e proporção. O excesso de tecnologia está fazendo com que a gente tenha uma necessidade de resgatar a humanização. Nós estamos sentindo falta de pessoas. Pessoas que olham pessoas, pessoas que cuidam pessoas, pessoas que emocionam pessoas. No mundo cada vez mais doente, agressivo, violento, conturbado, a gente precisa de afeto, de carinho, de cuidado, de gentileza. Isso vem do indivíduo, isso não vem do sistema, não vem do aplicativo. Então, esse nosso tema de inspiração é a gente acreditar fortemente nesse contraponto da humanização. Não porque ele tem que ser, ele tem que fazer com que a tecnologia reduza, em hipótese alguma. Eu sou o primeiro indivíduo a abraçar tudo que é possível de tecnologia que vai trazer produtividade, incremento, ritmo, velocidade, não complexidade. Mas eu acredito na tecnologia que empodera o humano. Eu acredito na tecnologia que deixa o humano como protagonista. E aqui não tem nada a ver com perda de trabalho, porque isso tudo vai acontecer como sempre aconteceu. Eu estou falando aqui sobre uma outra perspectiva. Eu acredito na tecnologia que empodera o humano, que capacita o humano, mas o humano fazendo a diferença. No nosso manifesto de defesa do sinestesia esse ano, a gente tem uma das frases, né, que sustenta a nossa fundamentação, o nosso filme, manifesto, é até com a Marisa Orsi, e tem uma parte do texto brilhante escrito pelo Andrei, que trabalha comigo há 15 anos. O Andrei entrou como um menininho lá do meu lado e está comigo há 15 anos. O Andrei, a Sabrina, a Thaís, a Dai, e o Andrei, brilhante no texto, tem uma parte do texto que diz o seguinte: em tempos que até a inteligência se torna artificial,
O que nos tornará verdadeiramente diferenciados, se não o dom de ser natural? Nossa, A nossa lindo. humanização, e o humano é... Se a gente se permite a humanização, é a vulnerabilidade, é a inconsistência, é a parcialidade, é o erro, é a falha, é a emoção. Mas é isso que nos torna humanos, né? É isso que é brilhante. Nossa, muito legal. Parabéns, Andrei, pela fala, porque é exatamente um momento crítico que a gente está vivendo. Crítico não tanto no mau sentido, mas Não, crítico que demanda reflexões. exatamente, Demanda... reflexões, Isso né? aí. Alguns entusiastas, Exatamente outros isso. preocupados. Resistentes, preocupados. É um E momento nós crítico de estamos no reflexão. meio, mas não tem como a gente retroceder. Não. E ao mesmo Pelo tempo a contrário. gente não pode deixar de ser humano, né? Não, de não, sorrir, não, de não. olho brilhar, de sentir. Não. A nossa frase subliminar do Sinestesia, a gente diz, é preciso ser humano. Uhum. Esse é o nosso tema, inspiração para esse ano de 2026. Eu vou passar o ano falando exatamente sobre essa provocação. Ferreirinha, muito obrigada e espero que essa mensagem final tenha ficado aí para todo mundo que está nos ouvindo, Obrigado. né? Que abra a mente. Eu quero finalizar aqui te agradecendo imensamente de novo. Já ouvi você dizendo que tempo é uma commodity muito valiosa, né? E passamos aqui 1 hora, um bate-papo que poderíamos ficar 2, 3, mas como é sempre muito apertada a tua agenda, eu quero agradecer de novo por ter aceito o convite. Tenho certeza que quem nos ouvir vai tirar muito proveito disso. E agradecer a pessoa, né, Carlos Ferreirinha, por tudo, viu? Obrigado, Jaque. Mais uma vez. Privilégio, eu te agradeço. Da mesma forma que eu finalizo, da forma que eu finalizei antes, eu vou dizer que sinestesia, que é exatamente isso daqui, esse resgate das relações. Eu estou aqui, apesar da admiração por todo o trabalho da GL, eu aceitei o convite da Jaque, não foi da GL, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigada. E não vai embora sem assinar meu livro não, tá? Não, hipótese alguma. Gente, obrigado por quem nos acompanha aqui no GLCast e aguardem aí os próximos bate-papos com a gente. Valeu!